Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amém? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, honro e glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso. Pai, que o teu Espírito Santo esteja nos movendo nessa noite, ó Pai, esteja quebrantando, ó Deus, os nossos corações, que possamos, ó Deus, ouvir e aprender a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Às vezes Tiago não é tão lido, não é tão pregado. Eu gosto de Tiago porque ele fala muita prática da vida cristã. Não que os outros livros, outros escritores da Bíblia, nós não devemos viver a prática, mas Tiago fala da prática pura mesmo, né? Ele não vai teologizar muita coisa, filosofar muito menos. Ele está mais preocupado em falar diretamente a vida cristã, aplicar a palavra de Deus na vida cristã. E é isso a Bíblia nas nossas vidas. Talvez a pessoa pode conhecer boa parte da Bíblia, entender, compreender tudo ali, mas se não for aplicada na sua vida cristã, no seu dia a dia, na sua vivência, não vai adiantar nada. Então o Tiago ele vem falar isso muito diretamente conosco. Ainda que concorde ou não concorde, é outro departamento. Se nós vivemos ou não a palavra de Deus, também não vai interferir em si a palavra de Deus, o que está escrito. Porque nós vivemos uma época difícil, né? Eu costumo dizer, o errado nos dias de hoje não é lá fazer a coisa errada em si, o pecado, que seja. O errado é os outros ficar sabendo, né? E se falar, então, fica mais errado ainda. Mas não se engane, não se engane. A palavra de Deus não muda, é a mesma sempre. E Tiago fala isso claramente. E nós, né, precisamos, de vez em quando, né, ou de vez em sempre, é o que eu vou chamar de dar alguns passos na direção de Deus, para acertar as coisas. Sabe quando nós estamos lá parados, nós sabemos que tem que fazer algo, se você não andar, não dar um passo para chegar até lá e fazer de forma clara, prática, não vai resolver. Vamos para as donas de casa aí, você vê lá a casa para limpar, a pia lá cheia de vasilha para lavar. Se não for lá e fazer, vai ficar lá, né? E assim, nas demais coisas, no nosso, tudo os seus afazeres. Você está vendo que tem que fazer, não andar, não dar uns passos e ir lá e fazer, vai ficar sem fazer. E é assim a nossa vida com Deus. Mais triste é quando nós não percebemos que estamos errados. Aí é terrível, né? Aí não tem como, né? Foi uma das primeiras coisas que eu percebi, que eu compreendi na vida cristã, é que quando o cidadão não aprende que ele está errado, ele nunca vai mudar. Você já viu alguém que está certo querer mudar? Né? Tem até aquele velho ditado lá no futebol, né? Time que se ganha não se mexe, né? Então se eu estou certo, para que eu vou mudar? E tem muita gente enganado achando que está certo. É essa a maior dificuldade, porque quer uma vida contrária ao que Tiago está falando, de dar uns passos na direção de Deus, reconhecer o seu erro, aplicar a palavra de Deus na sua vida cristã. Mas por que isso é importante? Por que dar esses passos na direção de Deus? E o texto deixa bem claro, né, os motivos aí, né? Por exemplo, lá ao que nós lemos, né, no versículo 8, no mesmo Tiago aí, né? Não vamos ler aqui, mas chega aí, vai estar, cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês, né? Cheguem perto de Deus. Mas nós falamos para as pessoas que ela está errada, que ela está distante de Deus, distante da vontade de Deus. Ela não quer aceitar. Primeiro, não quer, como eu disse, não quer aceitar que está errado. Como que ela vai chegar na direção de Deus? Não vai, porque ela não reconheceu ainda que está errado. Como que ela vai dar uns passos na direção de Deus?
Muitos anos atrás, sei lá, né? O pastor João pregou um sermão, sei lá, no mínimo 12 anos, não sei precisar exatamente, né? Mas lembro o conceito de que ele queria falar naquele dia. Quando nós damos um passo na direção de Deus, Ele dá 10 em nossa direção. E quando nós damos um passo contrário à vontade distanciada de Deus, Ele dá 10, afasta 10 de nós. Então essa reação, toda, já diria a física, a lei da ação da reação, né? Mais ou menos assim que acontece com Deus. Deus quer que nós chegamos até Ele, né? Vale sempre lembrar que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e acredito que Tiago, né, escreveu aí na prática, conduzida pelo Espírito Santo, como nós devemos nos portar. Então, esse nosso passo vai fazer uma grande diferença, tem uma importância enorme quando nós damos ele na direção de Deus. Não estou dizendo, né, de salvação, nada disso, né? Até porque, né, não sou eu quem vai dizer quem é salvo, quem não é. Estou dizendo, como diz Tiago, de vida prática mesmo, vida cristã, na prática, né, na vivência, nos nossos afazeres, em tudo que nós vamos fazer. Nos nossos relacionamentos, no nosso ambiente de trabalho, em tudo é prático. E isso vai acontecer quando eu tenho vontade de fazer isso. Fala assim, pastor, mas eu tenho vontade, mas não tenho força, não tenho coragem, não vou lá. Não, quando eu quero dizer com vontade, é aquele desejo forte, é quando eu faço com energia mesmo. Uns anos atrás a gente usava o exemplo dos meninos que jogavam videogame, né? Aí depois nós temos uma parada que não estava muito bem aceito. Mas o meu exemplo deles, né? Agora eles cresceram, já pode voltar a falar, né? Espero que eles tenham diminuído, né? Os rapazes aí, que na época eram adolescentes. E eles mudavam de fase, né, Vitor? Quando eles aplicavam com muita vontade, né? Você fazia isso que você gostava de fazer, né? Mas quando era para fazer outra coisa, para ler a Bíblia, então, nunca saía de Gênesis 1:1, né? Porque não tinha vontade. Às vezes lia porque era obrigado, né? O tio Fábio, tia Sandra, né? Aí pega no pé, né? Você tem que ler, né? Na sala do junior tem que decorar ainda, né? Mas não tem, aquele não é o desejo deles de fazer. Se tivesse o desejo de fazer, ia lá ler a Bíblia toda durante o ano. E aí segue a nossa vida em tudo que nós vamos fazer. Então é preciso ter vontade para que a pessoa possa se aproximar de Deus. Sem vontade, né, ontem nós lá na nossa ida lá em Anápolis, estava relembrando um cidadão lá em Cirilândia, que ele está preso, né, por abusar das filhas, das duas filhas. E lembro quando eu era criança, estava lá na igreja, na assembleia, ficava pertinho da nossa casa lá. Estava lá, e no culto, lá a mãe dele, na hora que o pastor fez o apelo, eu sem entender, estava lá pelo movimento, como eu já falei algumas vezes aqui, né? Aí o pastor fez o apelo, quem aceita Jesus, levanta a mão, né? E ele bêbado lá, né, no culto, e a mãe dele pegou o braço e disse, levanta, meu filho, levanta, que você já falou que quer aceitar Jesus. E ele levantou, e ao orar para ele, passou 2 semanas, estava lá no boteco bêbado de novo, porque não era vontade dele, era vontade da mãe dele. A mãe dele, lógico, né, estava buscando a melhor coisa para o filho dela. E ele não quis. Como eu disse, já tem um bom tempo que está preso. Por quê? Porque aquele dia que ele levantou a mão lá para aceitar Jesus, não era da vontade. Tá vendo como que é prática? Não é aquela coisa lá distante, filosófica, que eu ouvi o pastor falar e aprendi, li a Bíblia, eu sou estudioso, compreendi. Não, é de vontade, é de verdade. Se eu não fizer com o meu coração, com a minha vontade, não vai acontecer, não vai adiantar. Lógico, é pela graça, pela misericórdia de Deus, mas aplica a minha vontade. Porque quando Deus criou o homem, colocou lá no jardim, no Éden, Deus o dotou de livre-arbítrio. Hoje até, né, a maioria dos teólogos acredita que não existe mais o livre-arbítrio, né, depois do pecado, mas existe a escolha. Deus nos dá a responsabilidade de conduzir a nossa vida. E mais uma vez quero frisar, não estou falando de salvação, porque isso não compete ao homem mesmo, jamais compete a Deus, mas a minha vida cristã, a prática do meu dia a dia, aí sim, aí eu tenho responsabilidade sobre ela. Vai interferir na salvação? Não. Como eu já disse,
Nada que nós vamos fazer vai alcançar e nem vai retirar a salvação. Mas vai ter uma vida perrengada, vai ter uma vida mais difícil, vai estar distante, fora do centro da vontade de Deus. Aí quando chega lá na frente, não sei por que deu errado, eu sei. Foi no dia que deixou de fazer a vontade de Deus, no dia que deu um passo contrário à vontade de Deus, e Deus deu 10. Aí você deu mais 10, Deus deu mais 100 para distante. E sabemos que quanto mais distante de Deus, mais difícil as coisas vão ficar. E nós vamos perdendo as forças. Por isso nós falamos, quando as pessoas começam a deixar de frequentar a igreja. Se falta um domingo, no outro já fica difícil, aí vem, falta 2, 3, faltar um mês todo, é difícil de vir. Aí já tem tantas coisas para fazer. E cá entre nós, o inimigo, ele sabe conduzir as coisas, sabe tornar as coisas atraentes, né, atrativas para nós, para que nós possamos nos ocupar a nossa vida. É bem direto, é bem pessoal, é bem real na nossa vida. Se eu não faço a manutenção da minha fé, da minha vida cristã, eu começo a fazer outras coisas. E começo a agradar das outras coisas. E a vida com Deus vai ficando para depois, vai ficando para depois. E nós podemos, né, eu gosto de citar sempre o Israel, né, o maior exemplo sempre de Bíblia, que é o povo de Deus, quer queira, quer não, é o povo escolhido de Deus. Mas o povo de Israel, né, descrito em Josué, no capítulo 24, verso 15, diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então lá desde sempre, né, há essa coisa, se eu não sirvo a Deus, ao Deus único, verdadeiro, eu vou começar a servir, entre aspas, os deuses deste mundo, do engano, do pecado, daqueles que vão me distanciar de Deus. E não se engane, sempre há essa dualidade, a bênção, a maldição, o céu e o inferno. Se sirvo ao Deus único, verdadeiro, Deus vivo, ou se sirvo ao inimigo. E aí é uma escolha de quem nós vamos servir. E até poderia caber aquela perguntinha capciosa, né? A quem você está servindo? Como eu falo sempre, não faça cara, não fale agora, mas pondera, responda com sinceridade no seu coração. A quem você está servindo? E lembrando que eu gosto de dizer sempre, seja sincero, seja honesto com você. Você tem condições de responder para você. Quem você está servindo? A Deus ou ao mundo? Porque todos que se chegam a Deus, que se chegam a Ele, de forma espontânea, de forma livre, Deus vai se achegar, Deus vai amar, Deus vai acolher, Deus vai dar o entendimento necessário a ela. Em Salmo, também o Salmo 100, versículo 2, revela bem isso. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. E aí eu só me lembro de Davi, que dançava, cantava com alegria, com espontaneidade, tanto que foi repreendido por uma das esposas dele, porque ele amava a Deus, não importando com a opinião alheia, ele era alegre na presença de Deus. Então adorar com alegria, vir se sentir bem, né? Às vezes nós temos o engano de chegar na igreja e falar, eu quero me sentir bem. Mas o sentir bem, na concepção da maioria das pessoas, é chegar lá, o pastor não pode falar uma coisa que desagrada, o pastor não pode exortar, né? Hoje em dia, se falar exortar, né? Achar que é brigar com a pessoa, não, exortar é chamar a razão, é falar a verdade, é repreender quando necessário, chegar e falar assim, você está errado, você está fazendo isso contrário à palavra de Deus. Agora, se você quiser continuar no seu engano, mas
conversava isso com o pastor João, até hoje mesmo eu estava sentado, eu falei, é obrigação nossa, sim, de contar para o cidadão que ele está errado. Às vezes nós até erramos da forma que falamos, né? Às vezes nós reconhecemos, da forma que nós falamos, às vezes até podemos errar. Mas se nós nos calarmos, Deus vai levantar contra nós, porque Deus nos chamou para isso. Como Ele chamou os profetas, eu me lembro de Ezequiel, de ser atalaia, de ir lá e contar para o cidadão que ele está errado. Sim, é função nossa. Aí a pessoa, mas o pastor é chato. Vai brigar com Deus, né? Foi Deus que outorgou essa autoridade, chamou, nomeou desde o ventre da mãe, para que vá lá e abra aos olhos das pessoas. Conte para ele que ele está errado. Mais ou menos tipo policial, né, Cárita? É pago para ir lá contar para o cidadão que ele está errado, ainda é mal visto ainda, né? O cara é chato, né? Até hoje existe uma boa resistência contra a polícia, né? Como pastor. Porque literalmente é pago para ir lá contar para ele que ele está errado, para o bem dele. E aí ele ainda acha que quem orientou, quem abriu os olhos, que está errado. Quando ele deveria vir para a igreja, se sentir bem, porque Deus o amou de tal ponto que deu Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele vinha cá e cantar com alegria, se sentir bem, porque ele é amado de Deus. Porque tem alguém alertando, porque tem alguém falando para ele que este caminho é caminho de morte, caminho de perdição, é caminho que vai causar dor e trazer para o caminho de alegria. Então nós deveríamos estar alegres quando tem alguém. E eu fico pensando em mim, né, quando eu estava fazendo esse sermão, como eu gostaria de ter, né, tido alguém, né, e não é culpa deles, talvez seja culpa minha, sei lá, né, enfim. Gostaria de ter alguém na minha juventude, na minha adolescência, como nós temos pastores hoje, como vocês jovens, adolescentes, de ter chegado e falado, ó, isso aí dá errado, isso aí não está certo. Mas, graças a Deus, que depois de adulto, Deus me chamou, colocou pessoas para falar e Deus abriu o meu entendimento para que eu pudesse compreender. Então, infelizmente, ainda há muitas pessoas que não chegam até Deus com vontade, não tem esse desejo de chegar até Deus. Então é vontade, é preciso ter vontade, ter alegria, fazer com prazer mesmo. Fazer por obrigação vale também, mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo resultado. E quando Tiago é falando que no texto aí, que é prática, porque se é preciso ter vontade para chegar até Deus, para me fazer a vontade de Deus é preciso renunciar, é preciso ter renúncia. Eu renunciar à minha vontade. Como que eu vou fazer a vontade de alguém se eu não renuncio à minha? Senão vai ter aquele conflito, né? Qual vontade vai prevalecer? E quando se refere a Deus, Deus sempre está certo. E eu vou estar certo quando eu alinho a minha vontade à vontade de Deus. E só é possível fazer isso eu renunciando à minha vontade, renunciando o meu desejo, renunciando à minha necessidade de ter razão. Coisa triste é a pessoa querer ter razão. Ainda que ela pode estar certa, mas se ela apelar pela sua razão, ela já começa a perder. Porque Jesus Cristo, ele estava certo em tudo, mas ele renunciou ao seu poderio, à sua soberania, por assim dizer, à sua divindade por um tempo, por amor a nós. Para começar, ele renunciou ao trono por um período de tempo para ir até a cruz. E ele não tinha nenhum pecado, não estava errado em nada. Mas se ele fala, não, eu estou certo, para que eu vou morrer por esse bando de idiota aí que acha que tem razão em tudo?
Mas Jesus Cristo, que é o nosso exemplo máximo em tudo, renunciou a si mesmo, quanto mais nós, né? Somos pecadores imundos, ainda queremos achar que temos muitas razões. E a segunda parte aí do versículo 4 aí, do capítulo 4, versículo 8, limpai as mãos, pecadores, purificai os corações. Então, limpar as nossas mãos sujas de pecado, contaminado, nosso coração duro, que não dá conta de quebrantar, de reconhecer o nosso erro. Se nós não limpar as nossas mãos, de reconhecer que somos pecadores, de limpar o nosso coração, tirar a nossa dureza do nosso coração, nós não vamos dar conta de renunciar a nós mesmos e servir a Jesus Cristo. E também essa recomendação de limpar, quer dizer bem claro, né, que é tirar de diante de nós tudo aquilo que nós achamos que estamos certo, os prazeres da nossa carne, que nada mais é do que os nossos pecados, como a cobiça, a inveja, a amizade com o mundo, o orgulho. E nós somos tão orgulhosos, né? Ainda mais quando nós achamos que estamos certos. Aí sim, é daquele orgulho, né? Quando eu acho que sei alguma coisa, é uma tristeza. Quando eu acho que eu sei mais do que o outro, então. Quando eu acho que eu sei mais do que o meu líder, então, mais do que o meu pastor. Ou é a receita ideal para a pessoa cair. Aí eu sei mais do que fulano. Por que eu vou me submeter? Triste, lamentável. Muito lamentável quando meu orgulho fala muito alto. Hoje mesmo, né? Coisa pequena, né? Não vou citar os outros não, porque a gente corre o risco, né? Tinha uma semana, desde domingo passado, o interruptor ali estava estragado, né? Aí o pastor hoje encheu o saco, apelou, né? Falou assim, eu vou ter que contratar um terceirizado para arrumar isso aí, porque vocês não arrumam. Não comprou, não arrumou, né? Aí deu vontade de responder, né? Falei, mas eu estou errado, né? Porque quem deveria ter comprado seria eu. Fiquei calado, né? Respirei, né? Fiquei calado. Saí depois da escola bíblica, fui ali no Favorito, estava aberto, comprei. Mandei uma mensagem para o Reginaldo. Reginaldo, você consegue chegar mais cedo para trocar o interruptor? Pode deixar que eu chego. Ele colocou. Poderia ter respondido o pastor? Poderia. Mas eu estava certo, aí seria 2 vezes errado. De não ter providenciado durante a semana e ter sido rebelde na resposta. Fiquei caladinho, né? Falei, pastor, eu comprei o interruptor, mandei mensagem já para o Reginaldo. O Reginaldo chegou, arrumou ali, está funcionando novamente. É uma pequena coisa? É. Mas na hora veio no meu coração, vou dar uma resposta. Mas graças a Deus que eu segurei. Mas o pior é que acontece com coisas maiores na nossa vida. Mas aí a palavra de Deus diz que nem nas pequenas coisas, se nós damos conta de controlar, como que Deus vai confiar as grandes coisas? Como que eu falo que tem um chamado, um ministério, se eu não daria conta de controlar por causa de um interruptor? E aí nós caímos muito facilmente por causa da nossa arrogância, do nosso orgulho, do eu achar que eu sei mais, das minhas desculpas farrapadas, e aí segue cada um com as suas. Então é essa e muitas outras coisas que nós precisamos livrar, tirar das nossas vidas, porque essas coisas impedem de nós nos aproximarmos de Deus. Dos pequenos detalhes, das decisões mais difíceis. Então limpar o nosso coração significa purificar do nosso íntimo. Lá no nosso ser, nós limpar, tirar os nossos males, as nossas mágoas, nossos rancores que nós temos armazenado, quando nós viemos preparados. Aí quando marca uma conversa então com as pessoas, ela já vem cheinha, né, pastor? Já vem preparado, vai como com a defesa lá diante do júri lá no fórum lá, né? Preparam uma defesa lá de 300 páginas lá, para chegar, tudo que o pastor falar, eu tenho uma resposta pronta. Enquanto ela deveria vir esvaziar de si mesmo, chegar ali, ouvir e mudar. E é assim que Deus espera de nós, o nosso íntimo, esvaziar
de toda arma, de toda arrogância, de toda dureza, e nos aproximar mais da verdade, da palavra de Deus, porque é ela que vai limpar nossos corações. E uma coisa que eu sempre, pecado a gente tem, infelizmente temos muito, mas uma coisa que eu sempre me preocupo é de não confrontar, de não ir contrário à palavra de Deus. De quando confrontar, de ter que encarar a realidade da palavra de Deus, eu não ir contra a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus está dizendo assim, então eu quero acatar. Eu tenho que renunciar à minha vontade. Porque hoje é cheio de gente que, se pudesse, alteraria pelo menos a metade da Bíblia para ficar bom para ele, né? Vamos alterar isso aqui, né? Já algumas propostas, já surgiram muitas propostas aí de alterar alguns textos bíblicos para ficar bom. Porque aí não precisa renunciar à minha vontade. Vai adequar. E o que chega gente da igreja querendo adequar a visão da igreja à sua realidade, à sua vontade, é uma grandeza também, né? Se o pastor falasse assim, deixasse de falar aquilo, falasse do outro jeito, seria ideal, né? Eu costumo dizer, né? Tá na reta final. Aproveitem aí que está quase acabando a política desse ano, né? Daqui uns 2 anos tem de novo. Né? E como é agradável de ouvir eles, né? Assim, do ouvido, né? Só coisa boa. Aí eles falam mal uns dos outros, mas dos eleitores eles não falam mal, né? Dos candidatos em si, então, eles descobrem cada coisa um do outro, né? Mas do eleitorado em si só fala coisa boa, né? Todo mundo é bonito, todo mundo é inteligente, que você sabe votar, que você vota consciente, que eu vou te fazer um monte de coisa, né? Sabemos que depois é outra coisa, né? Não faz, mas, enfim, eles mudam. Toda eleição eles mudam. Muda a proposta, muda a realidade, muda de coligação, muda de amiguinho, troca de ofensas e aí vai. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma lá do tempo de Tiago, era antes de Tiago e continua hoje. E quando nós morrermos, que essas crianças estiverem aqui, espero, né? Creio em Deus que vai surgir pastores aqui, né? Dessas crianças. Vão continuar falando a mesma coisa. Que nós devemos renunciar a nós mesmos e submeter a palavra de Deus, à vontade de Deus. E Tiago segue falando no texto aí, que nós devemos ter vontade em servir a Deus, renunciar a nós mesmos, mas ser firmes e constantes, ter firmeza. Ter firmeza no Senhor. Então, Tiago 4:8 faz referência às pessoas que não têm firmeza, lá de duplo ânimo ou de dobre ânimo, né? Aquelas que uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. E voz de duplo ânimo, né? Que uma hora estou firme lá, né? Fazendo a obra do Senhor e cantando e gritando, né? E falando para o pastor, ó, o que você precisa fazer? Que dia que nós vamos fazer isso e tal, né? No outro domingo, o pastor dá trabalho demais, né? Já quer fazer isso, já quer fazer aquilo, já marcou, nem acabou um evento, já está marcando outro. Não dou conta disso não. Né? E hoje eu, né, me proponho, falo, pastor, cadê? Ainda tem aqueles negócio de marcar lá a leitura bíblica, né? Vou ler a leitura bíblica esse ano, ler uma semana na outra. Aí chega lá, e aí? Não, deu trabalho demais, já tem 10 dias, não dou conta mais não, me perdi. O ano que vem eu começo. E aí segue, porque tem duplo ânimo. Eles não mantêm-se firme na sua convicção, na sua fé. E quero dizer mais uma vez, não estou falando de salvação. Até porque se você é salvo, né, você não perde a salvação. Mas a pessoa tem a mente dividida. Como diria Jesus Cristo, como diria, né, João Batista, ela não passa de quê? De uma pessoa hipócrita, que chega aqui e fala que eu dou a minha vida para servir a Jesus Cristo. Na outra já está longe. Ou seja,
tem um coração dividido, um coração fingido. Essa é a verdade. Vamos lá, aquela perguntinha que alguém já chegou para você e falou que você era fingido, que você estava fingindo alguma coisa? Não responde para mim. Responde para você mesmo. Para mim já. E é triste. É triste quando a pessoa chega e fala e nós descobrimos que é verdade, que eu estava fingindo. E é triste quando a palavra de Deus, quando um sermão, com a palavra do pastor chega aqui e fala, você fala assim, não, mas o pastor estava jogando carapuça para mim. E eu fico fingindo dentro de mim mesmo que eu estava corretíssimo. Enquanto que a palavra de Deus dizia o contrário. Então eu devo olhar que eu estava apenas fingindo que estava servindo a Deus. E é triste quando as pessoas querem nos convencer, né, pastor, que nós devemos parar de falar. Eu finjo que pastorei a pessoa, ela finge que está sendo pastoreada. Aí é uma tristeza. Por isso que eu disse para o pastor, eu falei, pastor, nós não podemos deixar de falar. Devemos chamar o cidadão e contar para ele o erro dele, o caminho que ele está seguindo. Aí sim, a responsabilidade, se ele quiser continuar fingindo que está certo, a responsabilidade é dele. Mas nós não podemos fingir, porque nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Brincar de ser crente, aquele velho jargão de sempre. Não brinque de ser crente, porque o diabo, o seu inimigo, o inimigo da sua alma, da sua felicidade, ele não brinca de ser diabo. Ele vai trabalhar todos os dias incansavelmente para te derrubar, para te ver infeliz, para ver a sua família bagaçada. Mas as pessoas de duplo ano são aquelas que querem servir a Deus, mas servem o mundo. Elas fingem que estão servindo a Deus, mas na realidade está servindo ao mundo. Elas querem que a igreja seja moldada, voltada às suas ações, como é o mundo. Infelizmente nós vimos aí algumas situações, né, que não pode citar pela ética aí, né, algumas denominações que amoldam um pouco aí suas atividades bem parecidas com o mundo. Então nós precisamos prontamente desfazer da nossa vontade, para que amanhã nós não venhamos a estarmos caídos. Então pessoas de duplo ano são aquelas que às vezes querem ser amigos de Deus, mas na verdade são mais amigos do mundo. E o título do sermão, né, que vocês viram aí, né, é Amigos de Deus ou Amigos do Mundo? E aí vocês podem fazer essa pergunta para você mesmo. Hoje, você se intitularia como amigos de Deus ou amigos do mundo? Às vezes parece simples demais. Fala, pastor, eu sou amigo de Deus, que está doido de ser amigo do mundo. Mas aí eu volto para Tiago, para a prática. E deixa bem claro, se é prática, não é filosófica. Então, servir a Deus não é de forma filosófica. Não, é lógico, falar, lógico, eu falo que sou amigo de Deus. Mas as minhas atitudes, a minha prática, o meu cotidiano, demonstra que eu sou amigo de Deus ou amigo do mundo. Aí é que é, né? Falar, como diria o velho ditado também, né? Até papagaio fala. Agora, ter atitudes concretas, aí é outra história. Então, nós lemos isso no versículo 4, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, cada vez que nós estamos com as práticas do mundo, concordando com as práticas do mundo, assinando embaixo nas práticas do mundo,
eu estou sendo amigo do mundo e inimigo de Deus. Aí quando o pastor chega e fala assim, ó, você que é crente, você que faz parte de algum ministério, você que quer servir a Deus, não vai na pecuária, não vai no carnaval, não vai no encontro de motoqueiro. O cidadão logo já, se não fala, já pensa. Né? Porque aí fala assim, lá é lugar de droga, de prostituição, de bebedeira. Aí se o cidadão não fala, ele vai pensar logo. Mas eu não faço isso. Eu vou lá simplesmente para me alegrar, divertir, participar de alguma coisa, digamos, é inocente. Mas só que aquilo lá é do mundo, é festa do mundo. E eu estou, quando eu vou, estou assinando embaixo, concordando. Já viu a expressão? Assina embaixo, tem um termo lá, tudo você lê lá, um documento. Não, né, eu concordo, eu assino embaixo. Então está assinando embaixo, estou concordando. E neste momento, quando eu fui, quando eu assinei embaixo, quando eu concordei, eu disse para Deus, tornei-me amigo do mundo e inimigo de Deus. É radical, eu queria ser radical. Falei recentemente, né? Eu gostaria de ser um crente radical. Infelizmente não estou sendo. Não quero ser fanático. Fanático é diferente. É louco, é doente, mata, morre. Né? Não é, o fanático não. Mas o radical sim. Porque o radical é firme na sua convicção. Não é de duplo ânimo. Que mesmo a hora que está aqui na igreja, está lá querendo ser amiguinho das práticas mundanas. Queria sim ser radical. Infelizmente não estou sendo. E queria que todos nós, né, melhor dizendo, todos nós fôssemos radicais sim em servir a Deus. Fala assim, eu sou crente como foi os mártires. Você pensa que os mártires eram Nutella, como se diz hoje? Não, eles eram radical. Eu mantenho a minha posição, né? E acredito ainda na meu pensamento aí, que chegará um dia que aqui no Brasil, aqui em Goianésia, os crentes terão que ser radical. Assim, você ama Jesus Cristo mais do que a sua própria vida? Se você ama Jesus Cristo mais que a sua vida, você vai ser morto aqui e agora. E aí? Se eu sou radical, eu falo assim, eu amo Jesus Cristo, pode me matar, e daí? A morte é apenas o início da vida eterna. A morte em Jesus Cristo, lógico, deixa isso claro. Esse é o crente radical. Esse é o crente que tem amizade com Deus e não tem amizade com o mundo. Sei que na prática é bem difícil. É muito difícil. Por isso que quando eu preciso me fortalecer, eu preciso ir para a palavra de Deus, eu tenho que dar os passos na direção de Deus. Porque sem Deus, sem Jesus Cristo e o Espírito Santo, eu não vou conseguir. Sozinho eu não vou conseguir. Por isso que a gente fala, ler a Bíblia, para quem sabe ler tudo, compreender uma boa parte dela, é a parte mais fácil. Agora a parte de Tiago aqui, que é a prática, é a mais difícil. Colocar em prática realmente não é fácil. Então é isso que nós precisamos fazer, ter essa atitude de aproximar de Deus. É essa atitude que nós precisamos ter, de realmente é preciso ter a vontade, ter renúncia e ter firmeza, se nós queremos ser amigos de Deus. Porque se nós não tivermos essa convicção de que nós amamos Jesus Cristo acima da nossa própria vida e colocar em prática, infelizmente eu tenho que dizer que seremos amigos do mundo. E isso não é bom para nós. Portanto, irmãos, é isso. Vamos ser amigos de Deus. Vamos colocar em prática. Com dificuldade, com renúncia, mas com vontade, com firmeza, dando cada dia um passo na direção de Deus. Não pense você que você já vai caminhar 1 quilômetro de uma vez. Não, é um passo por dia. Mas cada passo que você dá na direção de Deus, como as palavras do pastor João há 12, 15 anos atrás, ele vai dar 10 na sua direção. E daqui a pouco você vai estar junto com Deus, nos braços de Deus, amigos de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste Tiago e tantos outros, ó Deus, para falar a verdade para nós, para abrir os nossos corações, ó Deus, para dizer, ó Deus, as palavras de vida eterna, palavras de verdade,
palavras que nos aproximam do Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, cria em nós, ó Pai, cada dia esse desejo, essa firmeza de querer ser seu amigo, ó Pai, de aproximar do Senhor. Que teu Espírito Santo, ó Pai, crie em nós, ó Pai, essa fé inabalável, ó Pai, esse desejo constante, essa firmeza de caráter de servir, ó Pai, para a honra e glória do teu Filho amado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.